Olá, pessoal! Tudo jóia? Começando para você que está em casa, aqui direto dos estúdios da TV Alba, mais um OAB na TV. E que bom, de forma presencial, com convidados aqui no nosso estúdio. Sim, olha só que novidade. Além deles estarem aqui juntos comigo, são duas pessoas para falar de um tema muito importante, que é ética na advocacia. Eu estou aqui hoje recebendo o Alexandre Medeiros. Ele é secretário-geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e também com a gente, Ana Beatriz. Ana é diretora, faz parte lá, da diretoria também do Tribunal de Ética e Disciplina. A gente vai falar um pouquinho desses desafios desse novo momento. Estava conversando aqui nos bastidores e aí vocês me disseram que tem mais componentes agora nesse Tribunal de Ética. A gente falou também que tem mais advogados atuando, então o trabalho e essa fiscalização e denúncias têm que ser constantes para que o exercício da profissão seja cada vez mais positivo, né? Vou começar com o Alexandre, que já estou sabendo que é professor, que tem toda a habilidade e que pode trazer para a gente aqui mais informações, Alexandre, até para o pessoal que está em casa entender o que é o Tribunal de Ética e Disciplina, como é que ele funciona. Bom, inicialmente eu agradeço essa oportunidade de estar falando aqui, essa proximidade da OAB com os órgãos públicos, com a Assembleia, isso é muito importante. E a atuação do Tribunal de Ética, Milena, ela se torna cada vez mais fundamental, porque tem por objetivo, exatamente, fazer com que os advogados cumpram as disposições acerca da ética profissional. Então, o tribunal tem esta função de, eventualmente, punir advogados que venham a infringir com as normas éticas, como também tem uma importante função, é importante que isso fique claro, que é de orientar através dos procedimentos de consulta que nós temos dentro do tribunal, este órgão consultivo, em que nós respondemos consultas em tese, consultas em abstrato acerca da ética profissional. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente estava conversando aqui também nos bastidores, falando desse número, né, de integrantes no tribunal, que agora está mais ampliado nessa nova gestão de Dani e de Cris, o que eu vejo também de forma muito positiva, né? Porque aí vocês conseguem também, em grupo, ter mais possibilidades de estar fazendo essa análise, recebendo denúncias. Mas uma coisa que até me chamou a atenção, e foi uma dúvida minha, e com certeza pode ser dúvida de quem está em casa, sobre, por exemplo, essa questão da ética e da disciplina, a autonomia, né, do tribunal. Sim. Os advogados contestam essa autonomia de vocês e de que forma a classe recebe esse número aumentado agora de pessoas integrando? Eu agradeço a oportunidade também, acho muito bom a gente estar aqui próximo para falar de ética, que é, enfim, uma discussão que sempre é muito importante para a classe, para qualquer classe profissional, e eu diria que para a advocacia também bastante. Nós temos o Tribunal de Ética da OAB, é um órgão que faz parte da história do sistema OAB e que é muito compreendido e respeitado pela classe, porque desde a nossa formação nas graduações nós entendemos de que faz parte, por ser uma profissão de função pública, faz parte, enfim, do nosso regime profissional ser fiscalizado na nossa atividade pela própria categoria. E o TED é um órgão autônomo, ele é um órgão técnico, não é um órgão político que toma decisões políticas, é um órgão que julga a partir de critérios técnicos postos pela própria lei, né, o Estatuto e o Código da Advocacia, que vão verificar aqueles profissionais que eventualmente tenham tido condutas que transgrediram, que, enfim, violaram os preceitos legais que regulam a profissão. A categoria entende, aceita, respeita, né, o órgão que fiscaliza a profissão, e eu diria até mais, cobra que o órgão seja atuante. Mais atuante. Porque os bons profissionais têm interesse em que os maus profissionais sejam retirados do mercado profissional, né? Então é muito natural, eu acho, para a categoria a existência do TED. Agora, eu acho que, assim, pessoas assim, que são de fora, né, do mercado da advocacia, os leigos que estão acompanhando a nossa programação, que ficam nessa dúvida. Por exemplo, a gente estava comentando aqui, ele só pode ser avaliado e julgado pelo TED no exercício da profissão. Porque às vezes a gente fica, né? Aquele advogado fez isso, 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 como a gente estava conversando, eu estava na academia e ele disse isso, isso, isso. Aí não tem nada a ver com o Tribunal de Ética e Disciplina, né? É apenas no exercício da profissão. E outra coisa, se o advogado não concordar, né, com o resultado aí, né, da avaliação de vocês, do julgamento, o que é que ele deve fazer? Como é que funciona o passo a passo mesmo? Exato. O Tribunal de Ética, ele vai analisar a conduta do advogado, e é importante que se diga do estagiário também. Ah, ótimo. Estagiário de advocacia.
no exercício da atividade profissional. E aí, Milena, a questão é o seguinte, é até possível que a conduta na vida privada de um advogado repercuta do ponto de vista ético profissional? É até possível. Normalmente, não é isso que acontece. Nós analisamos no Tribunal de Ética infrações que são praticadas no exercício da atividade profissional. Por exemplo, na relação do advogado com o seu cliente. Mas nós temos, por exemplo, uma infração consistente no advogado se tornar inidôneo, se tornar moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Então, por exemplo, vamos imaginar um advogado que se apresenta de forma quanto mais embriagado. E a própria lei, o nosso Estatuto, a Lei 8.906, de 94, então ela prevê algumas situações em que, excepcionalmente, a atividade na vida privada, o comportamento privado do advogado pode resvalar no Tribunal de Ética, mas não é o que acontece normalmente. Agora, situações como, ainda ontem eu falei sobre isso, de um advogado que corteja o outro num ambiente privado, numa academia de ginástica, etc. e tal, isso não vai ter uma repercussão no campo disciplinar. Observe, Milena, que eu não estou dizendo aqui que não possa haver uma repercussão jurídica. Pode haver uma repercussão penal, uma repercussão, se houver um injúria, eles entre eles, mas não julgados mas pelo não tempo. Uma repercussão no campo da ética, profissional. Mas você fez uma outra abordagem. Que se ele não achar justo, né, o julgamento. O fato do Tribunal de Ética ter autoridade disciplinar em relação ao advogado não exclui a possibilidade de uma eventual sanção que tiver sido aplicada ser alvo de questionamento perante o judiciário. Então, um advogado que foi punido, ele pode eventualmente ingressar com ação judicial questionando a validade daquela decisão. Alexandre, ele perde o quê? A carteira da ordem, o poder de atuar como pode chegar a este ponto. Existem várias sanções. Pena de censura, a pena de suspensão, podendo chegar até a pena de exclusão para os casos mais graves. E aí, neste caso de exclusão, o julgamento, como é uma situação muito séria, Milena, o julgamento ele é bifásico. É preciso que as pessoas não confundam o Tribunal de Ética com o Conselho Seccional da OAB. Então, por exemplo, como você já falou aqui, Dani e Cris fazem parte, são da diretoria do Conselho, mas elas não são integrantes do Tribunal de Ética. É possível que um membro do Conselho seja integrante do Tribunal de Ética, como, por exemplo, a doutora Ana Beatriz. Ela integra o Conselho e também integra o Tribunal de Ética. Então, no caso grave, como de uma exclusão, há um primeiro julgamento pelo Tribunal de Ética e depois esse julgamento do Tribunal de Ética, que tem aplicado a pena de exclusão para situações mais graves, muito graves, ela vai ser submetida ao Conselho, que pode confirmar ou não. E caso venha confirmar, nada impede desta sanção ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Deixa eu falar, te dar a oportunidade. Também, eu acho que é muito importante também dizer de que a sanção ela não é aplicada a uma denúncia, a pessoa vai lá, denuncia, o TED se debruça sobre isso e aplica a sanção. Há um processo no qual, inclusive, a pessoa a qual é imputada a infração ética é ouvida, no qual são colhidas provas, são ouvidas testemunhas, eventualmente, são juntados documentos. Então, o processo que leva à aplicação de uma eventual sanção, né, nos mais diversos tipos que a Alexandre aqui já expôs, ele é um processo dialógico, né? Então, a classe também entende isso. Eu acho que é por isso que o TED também tem muita legitimidade. Não basta ir lá e dizer, eu não gostei porque o advogado fez isso tudo. Há um caminho a ser percorrido até que se chegue a uma conclusão, que é o cometimento ou não, né, da infração ético-disciplinar. Isso que eu ia lhe perguntar, Ana, justamente isso, para que o pessoal que está em casa, os clientes, né, desses advogados, saibam quando eles devem procurar o Tribunal de Ética. Vamos citar aqui 3 exemplos, por exemplo, né, de situações que o advogado não pode fazer com o cliente, que é sinônimo de falta de ética, de disciplina, para que o cliente que está em casa fique bem antenado e aí saiba também como ele deve procurar vocês. É através da internet? Tem algum canal de atendimento? É por e-mail? É uma sala que fica localizada lá na UAB? Como é que funciona? Nós temos... Vou dar um exemplo. Tá. Ausência de prestação de contas. Então, o advogado
o cliente contratou o advogado, pagou aqueles honorários que foram pactuados e não presta ao cliente as contas. Então, essa é uma infração. Uma outra infração, imputar o advogado imputar um crime a um terceiro sem autorização do cliente, por exemplo. Então, imagine, Milena, que você me contrata como advogado, me assina uma procuração para eu lhe representar em uma determinada questão, e eu, no exercício da profissão, faço uma petição lá, escrevo uma petição no processo, lhe representando e imputo a um terceiro um crime, sem a sua autorização. Então, essa também é uma infração. O artigo 34, na verdade, da Lei 8.906, de 94, estabelece uma série de sanções. Então, eu falei aqui de duas sanções. A cobrança de honorários excessivos também, e aqui é muito importante que tanto há uma infração ética, a cobrança de honorários aviltantes. O advogado não pode cobrar honorários abaixo do valor da tabela que está disponibilizada no site, mas também é preciso que haja uma correspondência entre a atividade que vai ser prestada e o honorário que vai ser cobrado pelo advogado. Então são todas situações que podem resvalar. E aí o que é que o cliente ou aquele que entende que houve uma infração pode fazer? Ele pode comparecer lá na sede da OAB, tem um setor lá específico, ele comparece com a representação, que pode ser lavrada a termo, ele pode levar já por escrito, ou então vai ter um funcionário lá que vai receber essa procuração, essa representação contra o advogado, e daí segue o processo. Evidentemente que esta representação, isso é muito importante que seja dito, ela vai passar por uma comissão de admissibilidade prévia. Ou seja, o que é que essa comissão de admissibilidade prévia vai fazer? E é um papel muito importante, é analisar se requisitos mínimos para o processamento daquela representação estão presentes. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito importante. O Código de Processo Civil, que é a legislação que regula o andamento dos processos, prevê hoje de forma expressa que honorários sucumbenciais, eles são do advogado. O que é isso? Milena entrou com ação contra Francisco. Francisco perdeu. Ele vai pagar honorários ao seu advogado, honorários sucumbenciais. Aquele que é vencido no processo, ele paga esses honorários. E havia uma discussão muito grande, Milena, de quem era a propriedade desses honorários. E essa discussão foi sepultada hoje na lei. Esses honorários sucumbenciais, eles pertencem ao advogado. E muitas vezes o advogado levanta esse valor e o cliente pensa que esse valor é dele. E aí vai e representa. Então, uma situação nesses moldes, ela não tem sentido de ir para frente. Alguns exemplos bacanas. Deixa eu te interromper, Ana, porque a gente já está no tempo, tá? Temos que ir para um intervalo. Mas ficou bem claro, você que está em casa, que está acompanhando, que tem dúvidas, saiba que este programa é exibido na íntegra também no nosso YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, é a oportunidade de você ir lá no canal da TV Alba, se inscrever, ativar as notificações, que aí você acompanha não só o OAB na TV, como toda a nossa programação e tudo o que acontece aqui no Legislativo Baiano. Você que ligou a TV agora, olha só, 2 entrevistados hoje aqui de forma presencial. A gente está falando sobre o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Estão aqui comigo Alexandre Medeiros, ele que é secretário-geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e também a Ana Beatriz, que faz parte aí da diretoria. A gente está tirando dúvidas, vocês que estão em casa, que não sabem quando que o advogado não está sendo ético com você, não está agindo corretamente. Ele já disse aqui os caminhos, tem um espaço lá na OAB onde você pode procurar e dar andamento aí a algum processo que você queira entrar contra o seu advogado. Tem lá no Instagram da OAB os contatos, o endereço e tudo que você precisa é @OAB Bahia. Vai lá, procura e se informa, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta falando um pouquinho sobre esse momento de pandemia. Será que aumentaram o número de casos? Será que o trabalho do Tribunal de Ética aumentou, diminuiu? Quais são as principais queixas? Já já a gente volta falando desse assunto.
Viu só? Foi rapidinho o nosso intervalo, já estamos de volta, recebendo aqui esses convidados, falando sobre o Tribunal de Ética da OAB Bahia. A gente deixou aí a informação de avaliar esse momento de pandemia, né? E aí eu também tenho essa dúvida, se o trabalho de vocês aumentou ou diminuiu, quais as principais infrações desses advogados, coitados, na visão dos clientes, neste momento de pandemia, já que a gente teve tanta novidade, principalmente essa questão do virtual, né? Do contato, né, presencial, ser realmente mais difícil por conta do momento que a gente estava vivendo. Houve reclamações nesse sentido? A gente estava conversando aqui, Ana, e você dizendo de algumas reclamações tão banais, né, que muitas vezes nem cabe ali naquele momento. Tá procurando o Tribunal de Ética por situações daquele tipo. Era interessante você pontuar esses exemplos que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim, claro. Eu acho que há uma dúvida muito grande da população, daqueles que são assistidos por advogados, do que é que diferencia uma insatisfação, que faz parte de uma relação de prestação de serviço de todas as naturezas, inclusive no advogado, verdadeiramente de uma infração ético-disciplinar. E o que diferencia não é nem o resultado, né? Estávamos conversando sobre isso. O advogado não é alguém que promete um resultado. Se promete, já está talvez cometendo até uma infração ética, né? O advogado, o que ele assume o compromisso é de colocar à disposição do cliente os meios técnicos para defender os melhores, né? Não agir com negligência, não agir com imprudência, não agir com imperícia, para a defesa do interesse de um cliente que pode, eventualmente, por melhor que seja o advogado, perder o processo. Então, em que momento há uma diferença da insatisfação para a infração ético-disciplinar? A infração ético-disciplinar, ela se configura no momento em que o advogado agiu na prestação de serviço, violando um dever profissional. Ele não prestou conta, como o Alexandre já falou, ele não repassou ao cliente valores devidos do processo, ele negociou com a outra parte sem autorização do cliente, né? Ele se comportou no processo de forma a prejudicar o interesse do cliente. Essas são infrações éticas. Você ter um resultado negativo no processo não significa ter uma que você foi dificuldade mal de encontrar assistido. ou de atendimento, como a gente conversou, também não. Não. Bom você em casa ficar ligado nessas informações e qualquer dúvida, gente, procurar, né? Como a gente já falou aqui, os meios de comunicação com a OAB Bahia, com o tribunal, com outro advogado e tirar aquelas dúvidas antes de repente, entrar com um processo, né? E tá lá prejudicando o andamento das coisas por situações banais. E, Alexandre, com relação à pandemia, né? O que aumentou, o que diminuiu na questão ética, por exemplo, do trabalho, da execução do trabalho dos advogados? Em relação à pandemia, houve uma preocupação muito grande do Tribunal de Ética em não deixar os processos completamente parados. Sim. Então, na gestão anterior, por exemplo, nós fizemos um mutirão já no final do ano, onde foram julgados muitos processos que envolviam, que já estavam há muito tempo, não parados, é o que a gente chama no direito de prescrição. Então, muitos processos que envolviam esse tema de prescrição foram julgados nesse mutirão. Mas em termos de infração praticada pelo advogado durante o período da pandemia, Milena, o que a gente percebe é o seguinte: a pandemia estimulou, sem dúvida alguma, a utilização das redes sociais. E essa utilização das redes sociais pelo profissional do direito, ela deve ser feita de forma cautelosa. E aí, talvez, Milena, eu diria até que seja o ponto alto de toda a discussão acerca da ética na advocacia hoje, que é a questão da publicidade. Nós tivemos um provimento do Conselho Federal, um provimento 205 de 2021, que ele entrou em vigor em agosto, do ano passado, portanto já no período aí da pandemia, que veio regular exatamente essa questão da publicidade pelo advogado, porque há algumas restrições nesse campo que profissionais de outras áreas, muitas vezes, eles não possuem. E que a advocacia possui algumas restrições especiais no que tange à publicidade. Principalmente na exposição do cliente, exatamente, né, do processo. E, sobretudo... E resultados também. Exatamente, né? Que não pode. Que não pode. O advogado, ele não pode expor resultado de processo, ele não pode expor... ele não pode identificar... expor os clientes também, né? Que perfeito, muito importante isso. O advogado, vamos chamar assim, o advogado ostentação. Então, o advogado que vai nas redes sociais colocar imagens de carros, de casas, de lanchas, de aviões,
o código, a nossa legislação, hoje ela prevê expressamente, inclusive com essa palavra, viu, Milena? Ostentação. Então não pode haver essa ostentação do advogado. E vem cá, Alexandre, aí os outros colegas que denunciam, porque para vocês atuarem precisa haver a denúncia. Então, uma observação. A OAB, ela pode agir mediante a representação de algum advogado, de qualquer pessoa, mas ela pode agir também de ofício. Então, existe uma comissão de fiscalização. Ótimo. Existe uma comissão de fiscalização do exercício profissional. E essa comissão pode atuar irá atuar exatamente neste campo e pode encaminhar ao Tribunal de Ética o que foi apurado nessas fiscalizações. Bom, muito Porque bacana. é importante dizer de que o advogado não é só fiscalizado na conduta profissional. Sim. Nós somos submetidos a um regime de exercício profissional que também diz respeito à própria organização da nossa sociedade de advogados. Claro. Você não pode ter sócio que não seja advogado, você não pode adotar qualquer modelo, você tem questões de publicidade. Então, é uma profissão que é muito regulada, se você comparar com outras profissões no regime, né, capitalista liberal, e o TED e a própria OAB fiscalizam esse conjunto de regras, né? Não é apenas a conduta com o cliente, é a conduta com os colegas, é a conduta com o Poder Judiciário, é a organização da sua forma de trabalho também. Muito bem. Deixa a gente mudar um pouquinho de assunto. Eu estava olhando aqui a pauta e você falou dessa questão da utilização das redes sociais, do digital, que quem não usava teve que usar, quem não sabia teve que aprender. E eu queria saber, no caso do Tribunal de Ética, como é que está essa questão do digital, dos processos eletrônicos e dos investimentos também nessa área, para que tenha maior celeridade mesmo. Perfeito. Né? A diretoria atual está muito afinada nesse sentido de dar celeridade aos procedimentos. E não digo nem a digitalização, mas a virtualização de processo, ou seja, o processo virtual, ele vem a esse encontro, não é? Ou seja, de dar celeridade aos julgamentos. Agora, isso envolve uma série de dificuldades, Milena. Nós não temos ainda um sistema digital de processos. E o processo eletrônico não se confunde com a simples digitalização de processos que nasceram de forma física, sim, processos no papel. Então, o grande acervo que nós temos hoje é de processo físico. Durante a pandemia, nós conseguimos fazer julgamentos online, mas de processos que nasceram, processos antigos que nasceram de forma física. Então, esse é um compromisso da gestão, não necessariamente de já implantar, mas de envidar todos os esforços, correr atrás, mas é preciso, primeiro, escolher qual o sistema. Como existem sistemas do Poder Judiciário, então é preciso que o advogado possa dar entrada nesse processo eletrônico e a pessoa também. Exatamente. É preciso que haja um sistema de processo eletrônico e tudo isso envolve custo, envolve demanda. E como dizia o nosso ex-presidente, a OAB é uma só. Não é? Então são várias demandas, mas existe efetivamente esse compromisso, não é, de criar esse processo eletrônico. Agora, se me permite, Milena, só retomando aqui um ponto que a colega Ana colocou aqui, é importante frisar que a ética, só retomando rapidamente, claro, que a ética do advogado não é só com o cliente. A ética do advogado é com o outro advogado. A ética é ética sempre em qualquer lugar, né? Sim. Em qualquer situação. Nós temos, inclusive, ética. É possível, inclusive, que um colega ou que um juiz, sim, representem o advogado no TED. Não é apenas uma representação de cliente, claro, contra advogado. Claro. Nós temos casos de colegas que representaram contra colegas, de juízes, de promotores, né, que não deixa de ser no exercício, sim, da profissão, seja envolvendo o juiz, promotor, o próprio cliente. Qualquer conduta que seja verificada. Perfeito. E é importante também dizer, né, dentro do que Alexandre estava falando, de que nós temos um desafio ao digitalizar os processos, que é assegurar o sigilo do procedimento. Né? Nós não falamos aqui ainda sobre isso, mas os procedimentos, porque o procedimento ético-disciplinar não pode se converter em uma forma de constranger, de chantagear, de pressionar ou de envergonhar os profissionais. Ele tem natureza pública, então também por isso a importância de pensar o da entrada, né? Isso é uma dúvida que até muitas pessoas do próprio sistema da OAB têm. O advogado que infringe, que pratica uma infração ético-disciplinar, ele não depende mais só do cliente. Você deu entrada e se arrependeu, isso não depende mais só de você. Ali há uma infração de natureza pública que será apurada pela OAB, ainda que você tenha perdido o interesse nisso.
dada a gravidade do fato, mas ele também é feito em sigilo. Não é? Porque a intenção é que, enquanto se apuram os fatos, enquanto se exerce o contraditório em ampla defesa, não se constranja o profissional. Tá, temos 5 minutinhos para finalizar. Eu quero zerar minha pauta aqui, inclusive porque tem coisas específicas, né, para a gente deixar claro até para os clientes que, né, ficam muito perdidos nessa situação de quando procurar o Tribunal de Ética ou não, e para os advogados também sobre o que é que vem aí com essa nova gestão. Então, aqui tem algumas questões sobre isso aqui que você falou, por exemplo. Muitos advogados envolvidos, né, nesses processos, querem a divulgação preventiva dos casos. E com isso, como isso será feito, né, de fato, para ampliar essa comunicação com a classe? Você falou que existe esse objetivo, né, de digitalizar os processos passarem a ser eletrônicos. E aí, como é que vai ser também essa transparência? E também uma pergunta com relação à redução da quantidade de processos éticos. Esses processos, eles têm reduzido, eles têm aumentado? Como é que está essa situação hoje? Isso. Eu acredito que essa comunicação acerca dos processos éticos, na verdade, diz respeito à comunicação da ética profissional. Certo. E essa é uma missão também da gestão, que é de promover cursos, seminários, simpósios, chamar o advogado para conhecer ou ir atrás desse advogado nas escolas, dos estudantes, inclusive para informar sobre regras éticas, para que ele já saia ali da faculdade com aquele conhecimento mínimo acerca da ética profissional. Então, nesse sentido, a importância da comunicação acerca da ética. Então, a ideia é fazer seminários, da ética profissional, seminários, sentido. cursos, escolas. E aqui falando bem de forma simples, no popular, aqui para o ouvinte que está aí nos acompanhando. Os advogados não podem se xingar, meus amigos, dentro do processo. O advogado não pode xingar o outro. O advogado não pode chamar o outro de ladrão dentro de um processo. E se o outro advogado efetivamente levou alguma coisa que não devia, então ele deve responder por isso. Mas não pode haver simplesmente acusações levianas, irresponsáveis. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo aí uma quantidade muito grande de processos, Milena, nesse sentido. Né, de advogados com acusações, com xingamentos de um para o outro, e isso gera um descrédito muito grande, inclusive para a própria imagem da advocacia. É importante também dizer, eu acho, você falou da cobrança, existe uma cobrança muito grande sobre o TED. Nós vivemos uma crise ética que não é só na advocacia, a advocacia está no mundo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem visto cada vez uma crítica maior a médicos, a contadores, a profissionais das diversas áreas, também isso acontece na advocacia e há uma pressão para que o TED tome providências, sobretudo em casos de muita relevância social. Isso acontece, é verdade, o TED está atento a isso, nós não podemos violar garantias, nós somos defensores das garantias alheias, não podemos ter uma conduta diferente quando se tratam de apuração da própria categoria. Mas o TED está atento à pressão social para que a gente efetivamente funcione como uma instância que retira do mercado profissionais que estão lesando os cidadãos, e essa gestão tem o compromisso de fazer isso, né, de se tornar efetivamente uma instância de separação do joio do trigo, né? Do bom profissional daquele que atua fora das regras ético-disciplinares. Bom, eu tenho que agradecer vocês, né? Porque o tempo passa rápido mesmo. Vocês podem achar que a gente não conversou muito, mas a gente conversou muito. Já acabou o nosso programa. É assim Foi que acontece, né? Às vezes a gente já passou 30 minutos. Meu Deus do céu, isso mesmo. Então a gente tem que finalizar. Quero agradecer a disponibilidade, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo de adaptação, de vocês terem vindo aqui de forma presencial. Achei super interessante a temática, porque não foi tão específico para os advogados, né? Trouxemos aqui diversos esclarecimentos para o público de forma geral, que fica muitas vezes perdido quando o advogado está atuando de maneira correta ou não, o que é ético, o que não é ético, quando eu devo abandonar aquele advogado ou denunciar ou trocar, né? Então foi muito bacana e positivo. Esse é o objetivo, gente, aqui da TV Alba, levar para você que está em casa essas informações todas, e a gente quer, lógico, a sua participação, sugerindo também, né, os temas, as principais dúvidas e questionamentos e anseios de vocês que acompanham a gente, a programação aí da TV Alba por todos os cantos dessa Bahia. Obrigada pela companhia, pela audiência. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Milena, TV Alba, pela oportunidade.
e não faltarão outras oportunidades, porque o nosso programa continua. Estou um pouco perdida nas câmeras, né? Gravação, ao vivo, programa de TV, é assim mesmo. Deixa eu ficar aqui para falar com você que participe com a gente, tá? Se você não chegou ainda no início do programa, chegou agora no final e quer saber o que a gente falou, vai lá na nossa rede social ou vai lá no YouTube e acompanha tudo. A gente finaliza por aqui, agradecendo aos convidados, agradecendo a toda a produção do programa e você que está em casa, que nos dá o prestígio da audiência. Semana que vem, quinta-feira, 13h30, tem outro programa de estreia, tá? Espero vocês. Tchau, tchau.